Vamos dar início à nossa reunião. Eu gostaria de pedir o nosso irmão Jaime que iniciasse com uma palavra de oração hoje. E gostaria que, ao final, se você pudesse, Ronaldo, fechar com uma palavra de oração. Nós estamos, a cada dia, melhorando um pouco mais o nosso devocional, né? Tentando fazer cada vez com mais assertividade para a honra e glória do Senhor. Então, quando Wesley tirar os louvores ao final, antes de passar a palavra para você, nós estamos abrindo espaço para que as pessoas digitem no bate-papo, no chat, os pedidos de oração. Aí, assim que o Wesley encerrar os louvores, eu faço a leitura. Eu faço a leitura dos pedidos de oração, tanto aqui na tela quanto do Facebook, e para que você possa fechar com uma palavra de oração, tudo bem? Amém. Joia. Jaime, a palavra está com você. Logo em seguida, o Wesley tem a palavra com os louvores, e depois o nosso irmão Baltazar. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, para a honra e glória dele. Antes de você começar, Jaime, eu vou só desativar os microfones, aí você liga novamente, tá, Jaime? O comando vai para todos. Tá bom. Jaime, a palavra está com você. Vamos orar, irmãos? Pai, nós agradecemos mais uma oportunidade de podermos abrir nossos corações, Pai, para receber os encorajamentos através dos cânticos, das orações, Pai, dos comentários, do estudo da palavra com o nosso irmão Bal. Agradecemos por cada vida, Pai. Agradecemos por cada irmão que tem esse desejo de continuar crescendo até nós chegarmos do tamanho de Cristo. Pai, é confortante saber que a sua obra em cada um de nós ainda não terminou. E que o Senhor nos ajude a cooperar, não resistindo ao Espírito Santo. Muito pelo contrário, Pai, nos ajude a submeter ao controle do Espírito Santo. Pai, receba nossos louvores agora e nos ensina a te adorar. O Senhor procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade, conforme somos ensinados. Nós queremos ser achados por ti como este adorador. Fique conosco, Pai. Abençoa o que faremos aqui. Que seja do teu agrado, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, te agradecemos por mais uma oportunidade. Assim oramos, Pai, junto do teu Espírito. Amém, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Teremos, como diz a oração do Jaime, né? É um privilégio nós estarmos falando com Deus e estarmos louvando a Deus. E nós vamos, neste momento, declarar que a nossa vida é do Mestre. Vamos louvar ao Senhor. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora, para onde eu naveguei. Não vejo mais um cais, só Deus e eu agora.
A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar, minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus, Senhor. Unamo-nos com hinos bons, de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possua-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Amém. Pastor Baltazar. Deu imagem aí, Alexandre? Deu não, Bal? Deu. Não, vou tentar aqui mais um minutinho aqui, porque eu planejei os slides. Viu? Viu? Eu estou vendo, Bal. Ah, ótimo. Na realidade, ele quer ver se a gente está vendo os slides, o Selma. Os slides, é o quê? Não, quero ver ele mesmo. Ah, então tá bom. Melhor é Selma. Gostei. Boa. Ah, se não conseguir, vamos assim mesmo. É só você ir nessa telinha verde, na parte inferior, compartilhar a tela. Share Isso. screen. Isso. Vai aparecer uma tela, e aí você seleciona o que você quer e aperta uma tecla azul. Isto. Apareceu? Apareceu. Ieda. Tá vendo? Ieda. Agora você pode apertar naquele copinho ali embaixo no canto inferior, que aí vai aparecer o slide.
Qual copinho? Lá do lado daquela barrinha ali, ó. Tá quase. Uma tacinha aí, do lado dos livrinhos aí. Isso. Tá. Apareceu? Apareceu? Ainda não. Pode ser. Isso. Mas tá ótimo. Agora apareceu certinho. Ieda. Ieda é fera, né, irmão? Ieda é fera. Em primeiro lugar, Deus abençoe a todos aí, né? Boa noite àqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. E na nossa sequência, hoje nós vamos entrar no livro de Gênesis. A gente já tem falado aí, apenas introdução, alguns pontos, e hoje nós vamos entrar no primeiro dos 5 livros. Não vai ser aquela coisa longa, vamos tentar ser o mais sucintos possível. Então, Gênesis, para a gente entender, é a palavra grega que traduz do hebraico a palavra Beset, Besicite, alguma coisa assim. A expressão pode não estar muito correta, mas a escrita aí está bem certinha. A escrita está errada, Baltazar. É tá Bereshit. Então, Bereshit. Melhorou. Então, ótimo. Obrigado, Ela. Então, a ideia aí é que essa palavra, esse Bereshit aí, né, esse com angu deve ser gostoso, expressa o sentido principal de todo o conteúdo do livro. Então, a ideia desta palavra aí, essa palavra complexa aí, é que ela transmite, a ideia é transmitir todo o conteúdo do livro, que é origem ou no princípio. E aí a ideia de Gênesis, sempre origem ou no princípio. Dependendo do contexto onde é inserida essa palavra aí, pode significar também genealogia ou história das origens. Em outras palavras, o livro de Gênesis vai narrar a história das origens, o início, o começo de todas as coisas. É como nós entendemos aí a nossa criação. É bem interessante a gente entender isso. Gênesis tem o seu conteúdo dividido em 2 grandes seções. Então, o livro divide-se em 2 grandes seções. A primeira vai do capítulo 1 ao 11, onde a preocupação é a história das origens. Então, por que a gente está falando isso? Porque se alguém te pergunta assim, o que trata o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, uma conversa informal, quando eu converso particularmente, estudo particularmente com algum irmão, tentando passar a visão toda da Bíblia, de todos os livros, o que cada livro trata, o assunto principal, alguns pontos assim, eu sempre deixo isso claro. E, às vezes, numa conversa informal, alguém te pergunta e não é uma cultura inútil. E é interessante você orientar a pessoa e dizer para ela que do capítulo 1 ao 11 vai tratar da história das origens, da história do início de todas as coisas. E dos capítulos 12, que é a segunda seção, ou segunda parte, como você preferir. A segunda seção ela vai do capítulo 12 até o capítulo 50, onde informa sobre a formação e o desenvolvimento das famílias patriarcais. Então, se alguém te pergunta, e aí, onde é que eu vou encontrar na Bíblia a história das famílias patriarcais? Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, você vai ver as histórias. Claro que eu estou falando resumidamente, que o tempo não nos permite falar de uma maneira muito ampla, muito acurada, para tirar todas as dúvidas. Mas interessante que Gênesis é apenas o primeiro volume de uma grandiosa obra chamada Pentateuco, ou Lei, ou Torá, escrita por Moisés. Alguns estudiosos querem tirar de Moisés a autoria do Pentateuco, a autoria desses 5 livros. Mas eu achei muito interessante, quando eu estava buscando, estava lendo aí o Novo Testamento, eu vejo que Jesus dá um testemunho extremamente relevante sobre a autoria de Moisés. E aí, em João capítulo 5, versículo 45 e 46, deixe-me ver, eu digitalizei. Aí nós vamos ver Jesus mencionando de uma forma assim interessante que nos leva a ter mais convicção, mais certeza de que foi escrito por Moisés. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Daqui a pouco eu quero pedir, já que eu estou vendo, vou pedir a Elaine para ser a primeira aí. Abra o microfone para ela aí, Alexandre, só para ler, depois fecha. Todo mundo que eu pedir, se abre e fecha. Hein? Abre para a Elaine aí, não é só a Elaine, não, é para todo mundo, é só abrir e fechar. Lê para nós aí, João, Elaine, por gentileza. Desculpa a brincadeira, viu, irmã? Claro que é brincadeira. Tranquilo. Lê para ela aí, João 5, para nós aí, João 5, 45 e 46. Por favor, irmã. Não penseis que eu vos acusarei
perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, e quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, aí dá para nós tirarmos uma sustentação forte da autoria desse livro, dos livros, especialmente nós estamos falando dos 5 primeiros livros. Jesus faz essa menção quando ele conversa ali com algumas autoridades religiosas, com algumas pessoas, que eles estavam criticando Jesus e tal, e aí Jesus não iria acusá-los diante do Pai, e o ponto aí é esse. O nosso ponto focal aqui não é exegese do versículo específico, mas é entender que Jesus está deixando claro que Moisés fez referência a ele nos seus escritos. É bem interessante isso. Gênesis narra a origem do universo. Então, a origem do universo nós vamos encontrar em Gênesis. A origem dos seres vivos. E isso também, e o início da nação israelita, formada como escravo no Egito. Isso me chama a atenção. Quando nós vamos para Gênesis, começa lá com a ida de José, aquela coisa que nós conhecemos bem, que mais tarde ele fala, o Senhor me mandou aqui para a preservação da raça, não foram vós que me enviaram para cá, mas foi o Senhor, quando ele fala isso com os irmãos dele, me enviou para preservar a raça. Então, no livro de Gênesis, vai narrar isso, a história, a formação da nação hebraica, nação israelita, ainda como escrava no Egito. De uma maneira satisfatória, responde às indagações que, às vezes, nós temos sobre as origens. Então, às vezes, surge alguma dúvida, alguma coisa, nós podemos ir e vamos encontrar de uma forma satisfatória a explicação detalhada dos fatos de maneira bem acurada no livro de Gênesis, nós vamos encontrar. Gênesis narra também o projeto de Deus para abençoar. Isso me chama muita atenção e eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção. Gênesis narra o projeto de Deus para abençoar as famílias da terra através de uma família que nem existia. De ti farei bendita todas as nações. Deus está prometendo ali, o livro de Gênesis narra essa história, Deus prometendo abençoar todas as famílias da terra, das quais nós hoje somos incluídos, de uma família que não existia. E aos nossos olhos, os olhos humanos, não teria a menor possibilidade de essa família vir a existir. Eu quero pedir ao Maurício, se ele ainda estiver por aí, para ler para nós Gênesis capítulo 11, versículo 30, por gentileza. Alexandre está vendo se o Maurício está aí ou não. Se não tiver, sugere outro. Eu só estou vendo a Elaine aqui agora. Pode ser o Jaime, pode ser o Wesley, Alexandre mesmo. Gênesis 11:30. Já liberei o áudio aqui, viu? Então Maurício, vai lá, Maurício. Vai lá. Obrigado, Wesley. Obrigado, Maurício. Eu achei que o Alexandre ia liberar aí para mim. Gênesis 11:30. Por favor, Maurício. Sarai era estéril, não tinha filhos. Olha a providência divina. Olhem o poder de Deus. Vejam que o nosso Deus, o Deus que você serve hoje, no século XXI, que eu sirvo no século XXI, o poder e a capacidade desse Deus. Sarai era estéril. Obrigado, viu, Maurício, pela leitura. É isso que está dizendo o texto. Foi isso que o Maurício acabou de ler para nós. Ela não tinha filhos. E Deus está falando que dessa família que não existia, que aos nossos olhos era impossível, ele ia tirar uma família para abençoar todas as famílias da terra. Somente o Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, é capaz de fazer todas essas coisas. Mas esta família veio à existência, mesmo contra todas as possibilidades humanas. Porque se nós formos olhar pela ótica humana, um homem de 100 anos, uma mulher de 90, uma mulher estéril de 90 anos, é insano, humanamente falando. Deus faz uma promessa e diz que desse casal ele faria bendita todas as famílias da terra. É uma coisa assim, parece estranho aos olhos humanos, mas é o grande e poderoso Senhor, o grande e poderoso Deus
que você e eu, que nós servimos. Ô, Jaime, faça a gentileza de ler para nós aí Gênesis 17, 16 até 19, por favor, irmão. Tá bom. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz a Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Israel diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. É incrível, obrigado, irmão, obrigado, Jaime. É incrível. E aos olhos humanos, impossível. O Abraão pensa com ele mesmo. Um homem de 100 anos, eu só tenho 58, há de nascer um filho, dará à luz, Sara vai dar à luz com seus 90 anos. Ah, Senhor, se o Senhor permitir que o Ismael viva, já está bom demais, eu já fui longe demais. Essa é a minha fé limitada. Essa, talvez, né, não te julgando, seja a sua fé limitada e pequena. Essa era a fé de um herói da fé que nós chamamos o grande servo de Deus, Abraão. A fé dele é tão pequena quanto a minha e quanto a sua. Mas o Deus quem fez a promessa é diferente. Deus lhe responde, de fato, mesmo que você não creia, em outras palavras. Tua mulher dará à luz a um filho, e ele vai ter nome, ele vai chamar Isaque. E eu vou estabelecer com ele a minha aliança, e essa aliança é perpétua para a sua descendência. Eu acho que o rosto do Abraão deve ter ficado vermelho, não. Eu acredito que o rosto dele deve ter corado, talvez de vergonha de Deus, de no íntimo dele, ele ter sorrido e duvidado de uma promessa de um Deus tão grande. Às vezes, como você duvida, às vezes, como eu duvido, às vezes, como você teme alguma situação na sua vida que te amedronta, assim como eu temo N situações em minha vida que me amedronta. Esquecemos como Abraão quem fez a promessa. Quem fez a promessa era fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que ele tem prometido para você. Eu quero te incentivar a crer nesse Deus Todo-Poderoso. Gênesis não é um livro preocupado com a ciência. Interessante isso. Narratividade criadora de Deus. Então, Gênesis não está tão preocupado com a ciência, mas narra aí a atividade criadora de Deus, deixando vestígios para que essa ciência possa entrar e ver, possa ver, saber e testemunhar pela arqueologia e também pela geologia, por outros fósseis e por outros meios, que já existiu uma criação em nível bem diferente do que nós podemos presenciar agora. Então, através da ciência, né, dessas matérias específicas aí, a arqueologia e a geologia, pode-se perceber que realmente essas coisas aconteceram. Tem um livro que eu gosto muito, até está guardado aqui na minha estante, eu já o li, preciso voltar a lê-lo, esse livro desperta muito a minha fé, e a Bíblia disse a verdade. É um livro interessante, porque a palavra de Deus disse a verdade. A palavra de Deus sempre é a verdade, porque a palavra de Deus não volta sem cumprir o seu propósito. E aí abre uma porta, embora não se preocupa com a ciência, mas é possível esses ramos da ciência pesquisar e ver a veracidade dos fatos. Não vale a pena a gente pensar. Eu pus alguns textos bíblicos aí, não vamos ler todos, mas eu gostaria que o Wesley, quero pedir o Wesley agora, por gentileza, Wesley, que pudesse ler para nós os Salmos 39, versículo 4 ao versículo 6. Tem outros aí, mas estou pegando esse. Eu não digitalizei esses aí. Por favor, Wesley. Esse está projetado aqui, irmão, porque eu estou no celular. Ele não está, não, né? Tem que puxar. Não está, aqui, não. Né? Tá, então só um instante. Você quer passar? Não, eu olho aqui no aplicativo aqui, só um instante. É Salmos
Salmos, deixe-me voltar aqui. Salmos 39, 4 a 6, por gentileza, Wesley. Tá. (39, 4 a 6). Vamos lá. Por favor. Faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que mediste os meus dias a palmos. O tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. Amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Obrigado, Wesley. Muito obrigado pela leitura, irmão. Então, continuando aí, Gênesis mostra também para nós, pesquisando esse livro, lendo esse livro interessante, a atividade criadora do Deus único, o Deus pessoal e poderoso, que durante todo o contexto da sua palavra revela que se envolve com a sua criação, especialmente o ser humano, para providenciar a nossa volta à eternidade. É interessante isso, o livro de Gênesis vai nos relatar que Deus se envolve com a criação, em especial nós, que somos a coroa da criação de Deus. Você é o ápice da criação de Deus, de todas as boas coisas, as grandes obras de Deus. Você é o ápice de tudo isso. E Deus providencia meio, através da sua palavra, de criar uma maneira de você e eu, de nós termos a oportunidade de voltar à eternidade, de voltar à vida no Éden, porque esse é o querer de Deus para a sua vida. Claro que eu estou dizendo voltar no Éden numa linguagem figurada, mas voltar a ter uma comunhão íntima e franca com Deus, sem nada que possa atrapalhar, sem nenhuma intempérie que venha aí complicar e atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então, Deus te mostra o caminho de volta. E o livro de Gênesis narra isso, não essa volta especificamente de uma maneira tão direta, embora existe ali uma profecia, nós vamos ver daqui a pouco, mas o livro de Gênesis nos mostra que Deus se envolve com o ser humano para levá-lo de volta ao original, que é o relacionamento íntimo e profundo com ele. Gênesis também profetiza a redenção da humanidade do pecado, deixando bem claro como Deus único e eterno ama a sua perfeita criação. Então, é interessante, no livro de Gênesis também, nós aprendemos que Deus ama de maneira profunda a sua criação, especialmente nós. E esse livro narra ali aquela profecia maravilhosa, que nós podemos entender perfeitamente, né? Onde a serpente iria ferir o calcanhar do homem, e o homem ali, claro, nós estamos falando do homem mesmo, o grande Senhor Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente, vencendo a morte, dando-nos a oportunidade de voltar a relacionar com o nosso Deus. Então, são pontos interessantes no livro. Gênesis também relata que, no envolvimento de Deus com os seres humanos, há uma permanente e sincera amizade, pois são seres criados à sua imagem e semelhança espiritual. Então, esse livro também relata a história de homens que eram amigos de Deus, que andaram com Deus, que tiveram um relacionamento muito próximo, muito amigável com Deus. E é uma instrução de maneira que nós também podemos tirar proveito disso e desenvolver um relacionamento amigável, um relacionamento próximo e profundo com Deus Todo-Poderoso. Mas, de determinado tempo em diante, pós-pecado, depois do pecado, Deus estabeleceu que essa amizade amorosa perdurará nas pessoas que o amarem e que obedecerem ao que ele fala. Opa, isso aí é interessante, isso aí é evangelismo, isso aí é mostrar para as pessoas a necessidade de obedecer a palavra de Deus. E nesse livro nós encontramos isso. Então, fica claro que Deus ama, que Deus relaciona, que Deus é amigo das pessoas durante o livro, mas pós-pecado, pós-queda, também fica claro
que essa amizade vai permanecer para com aqueles que obedecem o que ele fala. E aí eu preciso abrir um parênteses de novo para a igreja. Não adianta eu frequentar a igreja. Não adianta você frequentar a igreja. Se nós não conhecemos Deus, e conhecer é praticar aquilo que nós sabemos. Se nós não conhecemos Deus, se nós não praticamos, não obedecemos ao que ele manda, essa amizade ela é rompida pelo pecado. Isaías capítulo 59, eu nem mencionei, mas me veio à mente agora, é uma prova clara de que essa amizade é rompida, porque cria-se ali o pecado, uma barreira entre o homem e Deus, uma barreira intransponível, que só Jesus pode ser essa ponte de ligação novamente. E aí eu coloquei Gênesis 9:9, Alexandre, por gentileza, leia para nós aí. Gênesis 9:9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Essa promessa aí, pós-dilúvio, né? Gênesis capítulo 6, dilúvio e tudo, então Deus está estabelecendo uma aliança, mas esse amor, esse relacionamento, essa amizade está condicionado. Eu vou usar essa palavra e depois, no tempo que o Alexandre permite, aí você pode me questionar se você discorda. Qualquer um pode nos ajudar melhor. Mas eu estou entendendo perfeitamente que essa aliança, que esse amor e essa amizade pós-pecado é condicionada àqueles que o obedecem. E não é mais de uma maneira tão geral. Caminhando, e daqui a pouco estamos fechando isso. Gênesis, então, é a sementeira para tudo mais que venha a ser desenvolvido na Bíblia. Então, se nós pudéssemos pegar uma sementeira, eu gosto muito de semear algumas coisas, hoje mesmo eu ganhei uma semente, uma planta muito interessante, uma senhora. Então, quando nós pegamos aquilo e semeamos, é claro que vai produzir muito, vai brotar muito. Gênesis é essa sementeira, que dali nós podemos tirar sementes e brotos que vão produzir frutos para todas as áreas. Então, a gente está usando aí essa expressão. Se quisermos verdadeiramente entender todo o amor, toda a expressão de amor do Deus, do nosso grande Deus, voltado para a sua criação, temos que estudar o primeiro livro da Bíblia. Então, para você entender bem a Bíblia, você precisa estudar bem o primeiro livro da Bíblia. E aí, quando nós propusemos ver os 5 primeiros, né, que formam o Pentateuco, Penta e os 5, há necessidade de você ir lendo esse livro. E eu quero sugerir, né, não estou passando dever de casa, mas só sugerir, você possa tirar um tempo durante a semana e dando uma lida aí nesses livros, a começar pelo livro de Gênesis, porque vai te ajudar a entender bem o propósito de Deus para a sua vida. Aí o livro é dividido em 10 histórias, nós não vamos ver as 10 hoje, vamos ver apenas 2 hoje e vamos vendo as outras enquanto o tempo nos permitir. Primeira história é o hino da criação. Primeira história narrada no livro de Gênesis é um hino maravilhoso, o hino da criação. Vamos ler, eu vou ler aqui para ler um pouco mais rápido, a gente ganhar tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e ele fez separação entre luz e trevas. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Olha que interessante aí. Nossa criação, essa criação aí, é muito maravilhoso a gente entender esses pontos da história aqui. Como era no princípio de tudo, a terra era sem forma e era vazia. A terra não existia, era um vácuo. Tomou forma e medida após a ação de Deus. Então, nada existia. É isso que narra a primeira história de Gênesis. Se alguém te pergunta, qual que é a primeira história de Gênesis? A primeira história é da grande criação. Nada existia. E pela palavra de Deus veio existir todas as coisas. Ponto 2 aí. Deus agiu usando os verbos haver, separar, ajuntar, encher, produzir e fazer. Olha que interessante. Deus usou 6 verbos ativos aí. E desses verbos, as coisas foram acontecendo pela palavra de Deus. O verbo haver, haja. O verbo separar, separe a porção seca da água. Ajuntem-se, encha, produza, faça. Então, os verbos ativos. Número 3. Deus falou e todas as coisas vieram a
existência. A palavra de Deus é cumprida. Deus falou, acontece. Deus não é como eu. Louvado seja Ele por isso. Deus não é como você, com todo respeito, que às vezes nós falamos e as coisas não são exatamente como nós falamos. Mas Deus falou, as coisas vieram à existência. O salmista inspirado, depois você pode ler esse salmo aí em casa com calma. Em casa você já está, né? Pode ler esse salmo aí com calma. O salmista inspirado cantou os Salmos 33, 6 a 9. É maravilhoso. Observou que a criação precisa adorar o Criador. Olha a inspiração do salmista. Era poeta, era escritor, era músico, né? Essa gente é muito inteligente. Essas pessoas que escrevem poesia, que são músicos, que são escritores, geralmente eles são acima da média, são mais do que nós que gostamos das coisas mais exatas e mais aceleradas, né? Eles são mais filosóficos, mais pensadores, mas são muito inteligentes. Então, o salmista observou isso aí, que a criação precisa adorar o Criador. Irmão, você precisa adorar a Deus. Irmã que está me ouvindo, a sua vida precisa dar adoração e louvor a Deus. Vamos continuar, senão eu empolgo aqui. Letra C, do número 3. Para a igreja, o autor de Hebreus, em Hebreus 11, 3, nos ensina que é pela fé. É pela fé que você adora a Deus. É pela fé que você glorifica a Deus. É pela fé que você acata as ordenanças desse grande Deus, que de 6 verbos fez todas as coisas. É um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. Deus criou um ambiente abençoado para receber e abençoar a sua criação. Olha que maravilha. Deus criou um ambiente abençoado para inserir ali o homem, nós vamos ver daqui a pouco, e a criação ser abençoada naquele ambiente. O ser humano, criado à sua imagem e à sua semelhança, é para haver e manter comunhão com o Criador. Então, Deus te criou, Maurício, Deus criou Jaime, Deus criou Alexandre, Sabrina, Wesley, Geralda, Gildaci, todos que estiverem presentes aí, Eda, Baltazar, todos nós. Eu talvez esqueci um nome aí. Deus nos criou para que nós mantivéssemos comunhão com Ele. Deus não nos criou para viver separados. Deus nos criou para que mantivéssemos comunhão com Ele. A certificação do que fora criado está na observação feita. Interessante a observação de Deus. Eu quero pedir a uma das senhoras aí, Wanda, por gentileza, lê para nós Gênesis 1:31. Olha Deus certificando do que Ele havia feito aí. Gênesis 1:31. Desbloqueia o telefone dela aí, Maurício. Telefone não. Os troços aí. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Deus viu Deus, inverti aqui, né? Viu Deus que tudo quanto Ele fez era muito bom. Não era apenas bom. A terra não era apenas boa. Os mares, os peixes e a coroa de toda a criação que é você não é apenas bom. Deus vê você como muito bom. Muito bom. Daí você pode vencer a depressão. Daí você pode vencer a angústia. Daí você pode vencer o medo. Daí você pode vencer o desânimo, porque Deus te vê como muito bom, não apenas como bom, mas muito bom. Ponto 4 aí, nós estamos terminando. O 6º dia precisa ser bem observado, porque foi o dia da criação de todos os seres vivos. E viu Deus que tudo era bom. Foi no 6º dia que fomos criados na imagem e semelhança de quem nos criou. Então, o 6º dia, quando você vai para o livro de Gênesis, é um dia especial. Nós somos criados nesse dia. Aí depois vem falando outros pontos que o tempo não vai permitir, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Ele resolveu. Foi assim que Ele deliberou. E foi assim que aconteceu. É interessante isso. O que Deus delibera, o que Deus decide, acontece. E as coisas acontecem pela palavra dele. E o resultado está confirmado mais à frente, quando deparamos com a maneira como somos. E a gente vai ver o resultado da grandeza da obra de Deus, está em Gênesis 3:22. Por gentileza, quero pedir ao Alexandre, acho que não sei se ele já leu,
Se já, pode pedir a Cibele, por gentileza. Se não, pode ser Alexandre. Gênesis 3, 22. Faça-nos um favor aí. Já não são dois, é uma só carne. O que lê tá bom. Cibele vai ler para a gente. É isso? Então Amém. disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus entende que o homem tornou-se como ele, como um de nós, está até no plural. Deus compartilhou dos seus atributos com você, que é homem. Homem no sentido aí, né, de comum de dois gêneros, homem e mulher. Deus compartilhou dos atributos dele com você. E Deus criou você à imagem e semelhança dele. Se na semana que vem o Senhor nos permitir, nós vamos dar mais um passo, se você aguentar. Agora, eu queria que nós pudéssemos fechar pensando o seguinte: eu e você, nós somos criados para participarmos da natureza de Deus. Nós somos amados e ensinados por Ele a maneira correta de voltar para Ele. Se você começar a querer conhecer Deus pelo livro de Gênesis, você vai entender, claro que terá que seguir, mas você já vai perceber ali que Deus te criou e que Ele te dá um caminho para você seguir e voltar para Ele. A decisão de voltar ou não para Ele está com você. E que Ele te abençoe e que Ele te guarde. No nome santo e precioso de Jesus. Alexandre, Ronaldo, Coração e posteriormente. Agora nós temos o Wesley tirando mais alguns louvores. Ok. Vamos louvar ao Senhor. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não podes mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifeste o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifeste o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Mais um cântico, depois o Ronaldo. Vamos, eu gosto muito desse louvor, irmãos. Jesus é a aliança entre você e eu. Vamos louvar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus.
Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Ronaldo? Antes de passar a palavra para o Ronaldo, vamos ler os pedidos de oração. Obrigado, Wesley. Obrigado, Bal. Obrigado, Jaime, no início. Nós começamos aqui, a Elaine, ela colocou aqui, né, boa noite, irmãos, peço oração por minha saúde, enxaqueca com frequência. Deus te abençoe, Elaine. Eu conheço um pouquinho disso. Eu tenho 3 pessoinhas que, às vezes, sofrem com isso aqui em casa. Deus te abençoe e te livre realmente dessa dor, que não é fácil. O Lucas, boa noite, irmãos, joia. A Geralda, gratidão a Jesus pelos livramentos. Bati a cabeça ontem, que deu dor de ouvido a noite toda. Que Deus te livre dessa dor, porque também não é nada gostoso, não é nada bom. Que Deus realmente possa te abençoar, minha irmã. A Ariane colocou aqui, oração por nosso filho João Paulo, que está passando mal do estômago e com o corpo ruim. Oração por Valdirene, que está muito gripada e pede proteção por causa de perseguição por ser cristã. Pede por sua filha Gioconda, que está deprimida. Esses são os pedidos que estão aqui no chat. Eu vou colocar o meu, não digitei que eu estaria lendo. Eu gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações. Graças ao Senhor, o meu exame da Covid deu negativo. Foi só mesmo uma precaução, mas por questão de zelo e respeito aos irmãos, eu optei com a minha família de não estar. Eu não estava com sintoma nenhum, mas surgiu a dúvida, eu preferi não expor nenhum dos irmãos ao risco, por isso eu não estive lá no domingo. Mas eu gostaria de agradecer a oração dos irmãos. Alguns me mandaram mensagem perguntando como é que eu estava. Então, assim, que realmente Deus possa abençoar cada um de vocês. E um outro é agradecimento. Agradecimento a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Os irmãos estavam orando pelo meu pai. Hoje eu levei ele ao médico, né, na consulta de rotina mesmo, pós-cirurgia, e a médica ficou, assim, assustada com a recuperação dele. Ele está recuperando muito mais rápido do que o normal diante da cirurgia que ele fez. E eu creio que isso é o poder de Jesus na vida dele. E eu continuo pedindo aos irmãos que orem pela salvação dele e da minha mãe. Tá bom? O Roberto levantou a mão. Pode fazer o seu pedido, Roberto? Tá bom. Boa noite a todos. Ô Alexandre, eu quero pedir oração pela minha irmã Nelma, tá? Minha irmã Nelma, pela casa dela, suas filhas, tá? Okay. Deus possa estar abençoando, e da mesma forma, né, que nós possamos ser usados como instrumento para que ela venha, né, a se converter a Deus. E também quero pedir pela minha casa. Amém, amém. Que joia. Ronaldo, a palavra está com você, meu irmão. Vou te pedir, né, encerre com uma oração, fechando esse momento nosso formal, por favor. Vamos orar, nosso Deus. Pai Santo e Deus bondoso, como é bom, Senhor, como é gostoso, como é edificante, Pai, ouvir sobre as suas maravilhas, Pai. Ouvir como o Senhor criou todas as coisas, como o Senhor se preocupou com cada detalhe, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus bondoso, e que desde a criação, Pai, o Senhor já tinha o propósito da nossa salvação em Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor. Pedimos ao Senhor que, no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Senhor, Pai, esteja nos perdoando. Esteja cada dia, Pai, derramando mais das suas misericórdias em nossas vidas, porque nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores, miseráveis homens que somos. Carecemos o tempo todo da sua misericórdia, ó Pai. Precisamos o tempo todo do teu amor e da tua graça em nossas vidas. Nos encha, Pai, de desejo de odiar o pecado, de detestar o pecado, ó Pai, para te agradar, Pai, para te honrar com nossas vidas, seja onde estivermos, Pai, que a nossa vida possa ser um culto de louvor e adoração ao Senhor o tempo todo,
porque só o Senhor, ó Deus, é digno de honra e de glória, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o Senhor, Pai, que esteja abençoando agora a vida do João Paulo, que não está passando bem. Tenha misericórdia dele, da casa dele, tenha misericórdia da sua família. Abençoe toda a família do Jaime, tenha misericórdia da vida deles. Obrigado pelas bênçãos derramadas na família dele. Pai, abençoe a vida da Geralda, tenha misericórdia. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado a ela, o Roberto. Esteja cuidando desse lar, guardando eles, guardando o lar da irmã do Roberto, cuidando deles, ó Pai. Obrigado pelo Alexandre, pela saúde dele, pela vida, pela família dele. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continue cuidando da vida da Elaine, dando ela livramento dessa enxaqueca, dos problemas de saúde que tem passado, Senhor. Continue nos dando força para estar sempre buscando ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, porque nós sabemos, ó Pai, que nesse mundo nós vamos passar e passamos por aflições, mas sabemos que o Senhor é conosco todos os dias de nossas vidas. É por isso, é no nome do seu Filho amado que nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Sabemos que o Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. Antes de liberar o seu microfone, eu gostaria de agradecer aos irmãos, às pessoas que estão assistindo pelo Facebook e que vão assistir. Gostaria também de agradecer as pessoas que vão assistir pelo YouTube e te agradecer por ter participado hoje. Que semana que vem nós possamos estar novamente firme e forte aqui para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Tá? Estou aqui interrompendo agora as transmissões.